Imagina só dormir e ter sonhos tão longos que podem durar meses, anos ou até mesmo décadas. Porém, isso não é tão legal, já que sempre que passa por um desses sonhos eternos, você sofre uma drástica mudança em seu corpo. E além disso, a partir do momento que você passa mais tempo no sonho do que acordado, será que a vida real continua fazendo algum sentido? Seja muito bem-vindo ao Distrito X e vamos recapitular mais uma história do anime Junji Ito Collection. Bora pro vídeo. Nossa história começa com uma mulher chamada Mami, que está em um quarto de hospital desesperada com medo da morte. Ela estava sendo tratada de um tumor benigno até que começou a sentir fortes sintomas de tanatofobia, que seria um medo super aumentado da morte. Nessa noite ela estava passando por um grande conflito existencial, onde a morte parecia não fazer muito sentido. E o que vem assombrando a mulher é saber que quando ela morrer, ela vai simplesmente sumir e deixar de existir, se tornando um nada. Enquanto chorava, ela é interrompida por uma criatura desconhecida que vagava pelos corredores do hospital e começou a observá-la em silêncio. No dia seguinte, enquanto ainda sofria com uma dessas crises, ela pede chorando ao seu médico, Dr. Kuroda, que era um renomado neurocirurgião, que a ajude de alguma forma. Então ele diz que está fazendo de tudo para curar sua doença, usando todos os recursos disponíveis do hospital, e que tudo o que ela precisa fazer é manter a esperança viva e que tudo vai dar certo. Mas todo esse papo motivacional de Kuroda não a convence, e ela afirma que já sabe que vai morrer de qualquer jeito, porque na noite passada ela tinha recebido a visita do próprio Anjo da Morte. Kuroda tenta explicar que a pessoa que estava nos corredores naquela noite era outro paciente, que caminhou algumas horas pela ala dela. Porém, Mami diz que isso seria impossível, porque não poderia existir uma pessoa com aquela aparência que ela viu na noite anterior. Um tempo depois, o assistente de Kuroda comenta com ele que Mami realmente tinha um sentido aguçado, e Kuroda fica preocupado com um certo paciente que estava vagando pelo hospital de noite, porque ele suspeitava que ele estivesse na verdade com medo de dormir. Então o assistente pergunta o que tinha de tão estranho com esse paciente, e Kuroda decide mostrar, levando o assistente para o quarto do paciente. No caminho até lá, o assistente então pede que Kuroda explique melhor sobre as condições do paciente, porque tudo o que ele sabia era que ele tinha alguns sonhos especiais. Então Kuroda diz que o paciente se chama Mukoda, e que ele tinha ido até o hospital há 2 meses, alegando sofrer de longos sonhos. E o homem dizia que os sonhos tinham começado há 1 mês, e que cada noite de sonho tinha por volta de 2 a 3 dias de duração. Essa informação parecia um tanto ridícula para Kuroda, que pergunta ao rapaz se ele tinha apenas essa percepção de tempo dentro do sonho, mas Mukoda responde que não, e que ele realmente tinha vivido esse tempo todo dentro do sonho. Ele conta para o médico que no começo ele também tinha essa impressão, mas com o passar dos dias, os sonhos foram aos poucos ficando cada vez mais longos. E pior, isso estava deixando ele muito ansioso, então ultimamente só havia tendo pesadelos. Isso estava deixando ele com muito medo de dormir. Ainda sem acreditar muito, Kuroda pergunta como estava a duração de seus sonhos atualmente, e Mukoda responde que o sonho que ele teve na noite anterior tinha durado 1 ano, mas Kuroda acha essa conversa um absurdo, porque nada que Mukoda estava falando fazia algum sentido, mas Mukoda afirma ser tudo verdade, e ele disse que ter esses sonhos tão longos estavam atrapalhando a sua vida, porque ele já não estava mais sendo capaz de se lembrar das coisas do dia anterior, e ele também já não era mais capaz de diferenciar com precisão o que era sonho do que era realidade. Apesar do médico achar que os sintomas de Mukoda eram alucinações causadas por algum fator emocional, ele concordou em interná-lo para estudar seus sintomas mais de perto. Mas ainda nessa mesma noite, ele notou uma coisa estranha. Enquanto dormia, o corpo de Mukoda ficou tenso e suas mãos se movimentaram endurecidas. Kuroda então percebeu que ele tinha começado a convulsionar e seus olhos estavam se movimentando rápido demais. Mas tudo aconteceu muito rápido e parou de repente. Então ele viu que as ondas cerebrais de Mukoda indicavam que ele estava em um sono profundo, e ele decidiu acordá-lo perguntando se ele estava sonhando. É quando Mukoda acordou confuso, perguntando onde ele estava
e o médico responde dizendo que ele tinha se internado, mas o rapaz parecia não conseguir se lembrar, pois isso já fazia muito tempo na sua cabeça. Mas aos poucos ele enfim conseguiu se lembrar, e respondeu ao médico dizendo que dessa vez ele teve um sonho que durou por 1 ano e meio. Nesse momento, um calafrio passeou pelo corpo do médico, e sua intuição estava dizendo que esse paciente realmente falava a verdade. Depois disso, Kuroda continuou com vários testes no rapaz, até que ele chegou à conclusão de que durante um período do sono profundo de Mukouda, ele sofre uma forte convulsão pelo corpo inteiro, e é exatamente nesse momento onde ele atinge o sono profundo que sua condição se revela. Porém, saber somente isso não ajudava muito, porque ele não sabia a causa que fazia ele sonhar dessa forma. Mukouda então pergunta ao médico se ele tinha encontrado uma forma de curá-lo, mas o médico responde que isso poderia levar mais tempo e pediu para que ele tivesse paciência. Mas ouvir isso era difícil para o rapaz, porque os sonhos estavam ficando cada vez mais longos. E ele chega a contar que na noite anterior ele teve um sonho que durou 10 anos. Mas o doutor tenta fazer entender que tudo isso não passava de apenas ilusões e que ele não precisava temer a duração dos sonhos. Mas Mukouda disse que ele só estava falando daquela forma porque não era ele que estava passando por isso. E o médico não compreendia como funcionava o realismo de seus sonhos, que chegavam a ser tão solitários, profundos e confusos, e também muito apavorantes. E ele pede ao médico que se apresse em descobrir um tratamento. Caso contrário, ele teme que seus sonhos comecem a durar décadas e até séculos. E assim, certamente, ele iria enlouquecer. E não deu outra. A duração dos sonhos parecia aumentar de forma exponencial. Depois de 20 dias internados, os sonhos de Mukouda escalaram ainda mais, e era visível para qualquer um que algo realmente estava acontecendo dentro da mente do rapaz. Ao acordar, ele tinha problemas para se lembrar do que tinha acontecido no dia anterior, porque era como se tivesse passado 50 anos em sua mente. E com um mês de intervenção, ele já não era mais a mesma pessoa. A cada noite, ele acordava com novas manias estranhas, e falando de uma maneira completamente diferente da noite anterior. E por mais que fosse difícil para o médico acreditar, vê-lo dessa forma passava a impressão de que a mente dele realmente tinha vivido esse período de tempo todo, como se os pensamentos originais do rapaz tivessem se perdido em outro universo. Então, depois de contar ao assistente tudo o que aconteceu desde que Mukouda foi internado, ele disse para o ajudante que a mente do rapaz não tinha sido a única coisa afetada, mas também o corpo de Mukouda tinha começado a mudar. Mas ele acha melhor que ele veja tudo isso com os próprios olhos. Então, quando eles entram no quarto, Mukouda está acordado e com uma aparência totalmente diferente de quando ele chegou no hospital pela primeira vez. Ele estava muito magro e sua cabeça estava bastante inchada. Essa transformação física extrema é inclusive observada pelo médico como uma espécie de evolução que seu corpo se obrigou a fazer para conseguir acompanhar o que passava em sua mente. Mukouda então pergunta onde ele está e quem são os médicos, mas assim que Kuroda vai responder, ele estende suas mãos e berra na direção deles. E Kuroda explica que sempre que o rapaz acorda, ele faz algum gesto estranho e diz que o rapaz faz isso porque ele pensa que ainda está sonhando. De repente, Mukouda fica agitado e começa a perguntar onde está Mami. E ele disse que ela era sua esposa porque eles tinham se casado há 1000 anos atrás e ela sempre fez companhia a ele. Então ele sai correndo em busca da garota e os médicos acreditam que Mukouda está confuso porque ele já tinha visto a garota Mami na noite anterior, mas como seus sonhos já estavam durando milênios, ele já tinha perdido a distinção do que era sonho e o que era realidade. Quando o rapaz finalmente encontra a Mami, a garota entra em desespero, gritando de medo e dizendo que Mukouda era a morte que veio buscá-la. Mas o rapaz fica sem entender o porquê ela estava com tanto medo dele e o chamando de morte. Então os médicos tentam controlar o rapaz e nesse instante Mukouda percebe que tudo aquilo que viveu com a garota não passou de um sonho e que Mami na verdade nunca havia se casado com ele.
De volta ao seu quarto, o rapaz revela que está com medo de seus sonhos se prolongarem um ponto onde eles fossem capazes de atingir a eternidade, e ele não conseguiria mais acordar. Então Mukoda fica se perguntando sobre o que será dele quando ele entrar em um sonho desse tipo, e pior, como ele vai estar na manhã seguinte caso ele consiga despertar dessa eternidade. Mais tarde, Mami continuava gritando desesperadamente e afirmando que não queria morrer. O médico comenta que nunca tinha visto um paciente com tanto medo da morte como essa garota. Mas seu assistente estava curioso do que vai acontecer com Mukoda, e Kuroda apenas responde que ele já não sabe mais o que esperar, porque possivelmente Mukoda já poderia estar dormindo, e ele já poderia ter atravessado um futuro que eles nem poderiam imaginar. Eles voltam até o quarto onde estava o rapaz, e sua aparência sofreu mais uma mutação, que o deixou ainda mais bizarro. A pele da cabeça estava com grandes rachaduras, como se o peso de sonhar com o eterno fosse demais para o corpo processar. Parecia que seu corpo tinha evoluído para se tornar uma coisa que nunca precisaria se levantar da cama. E isso fez o médico passar a noite inteira acordado, porque a ansiedade de imaginar o que Mukoda se tornaria na manhã seguinte era muito grande. Então, na manhã seguinte, quando o sol aparece, um barulho chama a atenção do médico. Era o corpo de Mukoda, que começava a trincar, e assim, ele se desfez nele mesmo. E a única coisa que restou do rapaz foi uma poeira, que se dispersou com o vento. Kuroda pensa consigo mesmo que talvez o espírito de Mukoda tenha deixado seu corpo físico para finalmente viver dentro do seu sonho eterno. E em alguns dias ele começa uma pesquisa com os restos do rapaz, e o médico encontra alguns cristais desconhecidos que estavam no cérebro do rapaz. Ele suspeita que esse material esteja relacionado com os sonhos intermináveis daquele homem. E após todo o ocorrido, Mami continuava internada, quando Kuroda vai até seu quarto fazer uma visita e pergunta como a garota estava se sentindo. Ela afirma que já se sentia bem melhor, mas revela que ultimamente seus sonhos pareciam estar ficando muito longos. Dias depois, o estagiário nota que a doença de Mami estava se controlando, porém sua aparência também estava sendo alterada, do mesmo jeito que aconteceu com o paciente anterior. Então o médico revela que estava usando os cristais encontrados no cérebro de Kuroda para auxiliar no tratamento da garota. E sua explicação para isso é que, como a jovem tem muito medo de morrer, seria um alívio para ela se entrasse em um sonho eterno em sua própria mente. E aquilo seria o mesmo que nunca morrer. Além disso, ele decidiu usar Mami como a primeira cobaia de seus estudos. E seu grande plano é encontrar uma forma de permitir que a humanidade tenha sonhos infinitos. E dessa forma, ninguém mais temeria o fim de sua própria existência. E aí, como você se sentiria se tivesse sonhos que durassem milhares de anos como Mukoda? E será que um dia chegaremos em uma realidade onde também perdêssemos a capacidade de diferenciar o real do irreal? Bom, na minha opinião, esse dia pode estar bem próximo. E comenta aí também se você quer que eu traga mais desse tipo de anime. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o dedo no like e se inscrever no canal para não perder os próximos recaps. Até a próxima!